Quero agradecer ao pastor pela confiança de estarmos aqui para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Louvados pela liderança, nos convidaram, louvados pelas irmãs vencedoras em Cristo. Eu creio que foi mais um ano que vocês venceram e não tiraram o pé do altar de Deus. Louva a Deus por essa igreja. É a minha primeira vez que eu estou aqui em Lavras. O Senhor, Ele é fiel e Ele tem sido fiel conosco, levando nós a lugares que não conhecemos. Antes de eu ler, louva assim comigo. Oh, aleluia. Se Cristo comigo vai. Capítulo 1, versículo 14, versículo 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vou repetir. Arrependei-vos e credes no evangelho. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Irmão, antes de você sentar, pega aí na mão deste irmão abençoado do teu lado.
precisa de um príncipe. Sem um príncipe, o reino estaria falado a não ter um sucessor, a não ter uma linhagem do trono. A Bíblia faz a referência a Jesus como essa referência que aqui eu estou mencionando. Isaías 9, do versículo 6, vai dizer: porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Todo reino precisa de um povo. Todo reino precisa dos seus súditos. Reino sem povo não é reino. Porque no reino de Deus, quem são os súditos? 1 Pedro 2,9 vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí ele vai continuar dizendo: vós que em outro tempo não era povo. Não era povo. Em outro tempo, eu e você não era povo. Sois povo de Deus agora. Se não tinha alcançado a misericórdia outrora, aí ele vai dizer: mas agora alcançaste a misericórdia. Quem é o povo, igreja? A igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Quem é o povo? Eu e você. Eu e você é o povo deste reino. O lugar onde ele reina é dentro de mim, é dentro de você. Somos o território onde o povo de Deus habita o rei da glória. A igreja de Deus já é inserida no reino desde quando aceitamos a lei deste reino em nosso coração. A Bíblia Sagrada é a legislação desse reino. A Bíblia Sagrada consiste nas leis deste reino. A palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Desde o dia que você aceitou Jesus com a sua alma, você já faz parte desse reino. Quem aceitou Jesus com a sua alma? Quem aceitou Jesus com a sua alma? Você já foi inserido nesse reino. Porque todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que o reconheceu como seu suficiente Salvador, submete ao senhorio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: todo reino, ele precisa ter um rei, ele precisa ter um príncipe, ele precisa ter um povo, ele precisa ter um porta-voz. Todo reino tem que ter um porta-voz. O povo precisa de um porta-voz, senão o povo fica sem direção. O povo que não tem porta-voz no reino, o rei não sabe o que está acontecendo com o povo. Na nossa política, os vereadores são o porta-voz do povo da cidade. Os deputados estaduais são o porta-voz do povo do estado. O Congresso Nacional lá em Brasília é o porta-voz da nação brasileira. O reino que nós pertencemos, o porta-voz é o mesmo. Vou explicar. João 16,13 vai dizer: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, vai tirar tudo o que tiver
não somos da elite. Lá ele conhece só algumas. Talvez ele saiba só meia dúzia os nomes, mas ele não sabe o nome de todos. Mas o reino que eu e você pertence, o reino que eu e você pertence, o nosso rei conhece o teu nome, conhece a tua necessidade, conhece o teu interesse, conhece tudo da tua vida. Ele sabe o momento certo de agir. Ele vai fazer aquilo que você tanto quer. Então começa assim. Os dois principais mandamentos que sustentam este reino de Deus é o amor de Deus, o amor a Deus. Mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, alma, pensamento. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. De nada adianta dizermos que amamos o Senhor se não amamos o nosso irmão. Pensa que engana quem? Quem ama abençoa o outro, não porque vai ganhar algo em troca, mas porque sente prazer em abençoar, porque ama. A Bíblia nos adverte de que tudo quanto queremos que os homens nos façam, façai vós primeiro. Quer que o povo te dê amor? Dá amor. Quer que te dê carinho? Dê carinho. Respeita e vai ganhar respeito, porque tudo que fizer o próximo você vai receber. As expressões reino de Deus e reino do céu são sinônimos. Ambas definem a mesma coisa. Quando se diz reino de Deus, é referente a quem pertence o reino dos céus, a origem. No Antigo Testamento aparece apenas reino do Senhor, em 1 Crônicas, em 2 Crônicas e em Obadias. O profeta Daniel anunciando um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído, que os seus servos de Deus fariam parte deste reino. Já no Novo Testamento, a expressão reino dos céus é usada somente em Mateus. Já era a expressão reino de Deus é usado em Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos, e Paulo também faz menção em suas cartas. Esses dados revelam a importância que toma o ministério de Jesus e dos apóstolos. Podemos resumir dizendo que esta é a doutrina principal da pregação do Evangelho. Vou explicar. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é visível. Não é visível. Lucas 17 vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, e nem dirão em aqui ou em lá, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre mim, está dentro de você. Ele não é
é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Agora eu vou explicar o que é reino de Deus. Reino de Deus é misterioso, serão revelados somente para aqueles que estão no reino de Deus. Mateus 13:11 vai dizer: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles de fora não lhes será concedido. O reino de Deus é libertador. Ele traz libertação espiritual do maligno. Lucas 11:20: se porém eu expulso demônios pelo reino de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Reino de Deus, se existe reino de Deus na minha e na tua vida, quando você expulsar o demônio tem que bater retirada, porque o reino de Deus, ele é libertador. O reino de Deus é um novo tempo. Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas chegam até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo o povo se esforça para entrar nele. Através de Jesus se inicia o reino de Deus. Através de Jesus se iniciou o reino de Deus, e todos aqueles que o recebem já entram nesse reino. O reino de Deus é igualdade. Mateus 11:11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu vou explicar. Os membros desse reino são iguais, não tem maior ou menor. Você entendeu? Vou repetir. No reino de Deus não tem melhor, não tem maior, não tem diferença. Para o reino de Deus, eu e você somos iguais a Ele. Eu e você somos iguais a este irmão. O irmão que está na porta não é maior ou menor que está aqui. A irmã que é líder não é maior ou menor. Aquela que está sendo participante do grupo não tem maior, é igualdade. O reino de Deus é eterno. Segunda Pedro 1:11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do Senhor Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é escatológico, ele é apocalíptico. Lucas 22:18: vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, o reino eterno que não terá fim. O reino de Deus começou por Jesus. Só que este reino vai nunca ter fim. Este reino vai se cumprir. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Já estamos vivendo no reino de Deus. O reino de Deus já está perto de nós. Já está aberto para receber mais súditos, para receber mais povo e todos aqueles que quiserem participar. Embora aberto para todos, existem pessoas que não poderão entrar no reino de Deus. Como assim, Maria? Existem pessoas que não vai